Oi pessoal, tudo bem? Então, a gente vai seguir as aulas, como eu falei nos outros vídeos. Hoje a gente vai seguir com a matéria do ponto que a gente parou da matéria de geografia. Para isso vocês vão precisar do livro, vocês precisam pegar o livro de geografia e abrir na página 20. Vocês receberam, junto com esse vídeo, vocês estão recebendo uma ficha que o número dessa ficha é a ficha 9, e vocês vão acompanhar. Essa ficha, na verdade, ela é como se fosse um roteiro, porque eu vou apresentar para vocês no vídeo e que vocês vão precisar fazer junto com o livro, tá? É uma ficha de apoio e que no final dela tem, além das indicações dos exercícios que eu vou falar aqui para vocês, um link de um outro vídeo que vocês precisam assistir no final de fazer o que eu vou pedir para que vocês façam aqui nesse vídeo, tá? Então essa ficha nova é uma ficha de roteiro e vocês vão precisar agora do livro para acompanhar o que eu vou estar falando, tá? Então se vocês abrirem o livro de vocês na página 20, vocês vão ver que a gente vai trabalhar hoje com os movimentos da Terra, né? Os movimentos que o planeta Terra realizam. E a gente vai apresentar, e eu vou apresentar para vocês hoje, os dois movimentos que existem. O primeiro movimento é um movimento de rotação. Esse é um movimento que a Terra realiza em torno dela mesma, no redor dela, né? No eixo dela. E esse movimento, ele tem uma duração de 24 horas, ou seja, de um dia, né? E a grande consequência desse movimento é justamente os dias e as noites. Como ele dura 24 horas, é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa no redor dela, esse movimento ele gera o dia e as noites. Eu separei aqui para vocês verem o globo terrestre que a gente tem na nossa sala, para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Então, o que eu estou explicando para vocês é exatamente isso aqui. A Terra demora, se aqui a gente tem, ó, aqui a Austrália, para a Austrália voltar para esse ponto, ela vai demorar 24 horas. Então, por esse movimento da Terra, né, o tempo que ela demora para dar uma volta completa e voltar a esse ponto inicial, ele dura 24 horas. Esse é o chamado movimento de rotação, tá? A Terra, como eu comecei a falar para vocês, ela realiza dois movimentos. Esse que eu acabei de apresentar, que é o movimento de rotação, e um outro movimento que acontece ao mesmo tempo. Eles não são separados, tá? Que é o movimento de translação. Como aparece na ficha, no livro de vocês, daqui a pouco a gente vai parar um pouquinho para ler o que aparece, o que está escrito no livro. Esse movimento é um movimento que a Terra faz em torno do Sol, tá? E com isso, esse movimento gera como consequência as estações do ano, porque ele tem uma duração de 365 dias e 6 horas. O que são essas 6 horas, né? Então a Terra leva esse tempo para dar uma volta completa ao redor do Sol, 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas somadas em 4 anos, ela dá origem a mais um dia, ou seja, mais 24 horas, que é quando a gente tem a ocorrência do ano bissexto, que de 4 em 4 anos existe um dia a mais, né, no nosso calendário, que entra no dia 29 de fevereiro, tá? Então, o movimento de translação, ele leva 365 dias e 6 horas, ele é um movimento que a Terra faz ao redor do Sol, e a consequência dele é gerar as estações do ano, porque quando o planeta Terra se aproxima do Sol, fica mais quente, conforme ele vai se afastando, vai ficando mais frio. Então, esse movimento faz com que em partes do planeta Terra receba mais luz do Sol, e em outras partes receba menos luz do Sol, porque o planeta Terra, como a gente já viu em sala, ele é inclinado, né? Ele tem um eixo de inclinação, então em algumas partes recebe mais sol, mais incidência de sol do que em outras, o sol bate mais forte, e com isso faz com que em algumas partes do planeta
seja mais quente e esteja no verão, e em outra parte esteja mais frio e esteja na estação oposta ao verão, que é o inverno. Ou em uma região vai estar a primavera e na outra ou o outono, e vice-versa, tá? Então, abram o livro aí e acompanhem o que eu vou ler para vocês, da página 20. Diz assim: embora as pessoas não percebam, o planeta Terra está sempre em movimento. O planeta Terra está sempre se movimentando. A gente não percebe porque a gente está dentro da Terra, né? A gente não consegue perceber esse movimento. Mas, se acontecesse, isso não vai acontecer, mas se por acaso a Terra parasse de se movimentar, seria como se a gente estivesse num carro, dentro de um carro em movimento, quando o carro freia. O que acontece? O nosso corpo faz um movimento para frente, né? O planeta Terra, se parasse, seria a mesma coisa. Só que esse movimento, ele não é um movimento igual um carro correndo, né? Ele é um movimento mais lento, mas ele acontece, só que a gente não percebe. A gente não percebe, não, a gente não consegue sentir ele. A gente pode perceber, por exemplo, se você passar um dia com mais calma na sua janela e ver o movimento do sol, você vê que o sol, ele cada hora vai estar em um momento, vai estar em um lugar do céu, né? Por que isso acontece? Porque a Terra está girando. E aí quando anoitece, também é um outro exemplo, ou quando amanhece, né, desse movimento da Terra, que é o movimento de rotação. Né? Os dois movimentos acontecem ao mesmo tempo. A Terra gira e completa 24 horas, mais 24 horas, mais 24 horas, mais 24 horas, e em 365 dias ela dá a volta completa ao redor do Sol, tá? Então aí, a Terra gira em torno de si mesma e leva 24 horas para realizar uma volta completa. Esse movimento é chamado rotação e tem como principal consequência a ocorrência do dia e a noite. A Terra gira também ao redor do Sol e leva 365 dias para realizar uma volta completa. Esse movimento é chamado translação e tem como principal consequência a ocorrência das estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Tá? Então, nessa página 21 tem algumas imagens do planeta Terra. O planeta Terra, uma foto vista do espaço, o planeta Terra representado por um globo terrestre, como o que a gente tem em sala. Depois, na página 21, o planeta Terra num planisfério, né, que são os mapas. E nesse mapa que aparece aí no planisfério, a gente consegue identificar o que a gente já trabalhou, que são os continentes, os oceanos. Aparece o paralelo principal, que é a linha do Equador, o meridiano de Greenwich, tá? E logo no final da página 21 tem um exercício para vocês fazerem agora, tá bem? Vocês vão fazer o exercício que é pedido aí na página 21. Então, além dos exercícios da página 21, que eu pedi para vocês fazerem, vocês vão fazer também o exercício da página 23, como eu falei no início, né, que vocês teriam uns exercícios para ser feitos. Então, vocês vão fazer a 23 também. E depois que terminarem a ficha 23, vocês vão, a página 23, vocês vão pegar a ficha 9, que vocês receberam, e vão assistir o vídeo que aparece no final dessa ficha. Tem o link para vocês acessarem e assistirem ao vídeo que vai estar ilustrando o que eu falei com vocês. O que a gente viu? Os dois movimentos que a Terra realiza. O movimento de rotação, que é o movimento que a Terra realiza ao redor do próprio eixo e que dura 24 horas, dando origem aos dias e às noites. E o movimento de translação, que é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, que tem duração de 365 dias e 6 horas e que dá origem às estações do ano, tá? Lembrando da ocorrência do ano bissexto em função dessas 6 horas que sobram, né, de 365 dias e 6 horas. Em 4 anos gera mais um dia que a gente acrescenta no mês de fevereiro, dia 29 de fevereiro. Então tem que ficar atento a isso, tá? E lembrando também que as estações do ano, elas são decorrência, elas são resultado do movimento de translação, porque a Terra vai receber em algumas partes dela uma maior quantidade de sol do que em outras e faz com que seja mais frio ou mais calor em algumas regiões, tá?
Lembrando só uma coisa, que a gente viu que a linha do Equador, ela é o paralelo principal, e ela está bem no meio da Terra. Aquela região ali é a região do planeta que mais recebe luz solar. É a região que mais tem raios solares batendo ali. Então, quanto mais próximo qualquer país for da linha do Equador, mais quente vai ser, por causa desse eixo de inclinação da Terra que faz com que bata mais sol ali, tá? E quanto mais afastado da linha do Equador, mais frio vai ser um lugar. Se a gente pensar no Brasil, o Nordeste e a região norte do Brasil, ela é mais próxima da linha do Equador. E são regiões mais quentes, se a gente for comparar com a região sul, que é uma região tão fria que no inverno chega a nevar. Então, por que isso acontece? É justamente por causa dessa distância da linha do Equador, que é o lugar onde tem maior incidência de raios solares, onde o sol bate com mais intensidade. E isso vale para qualquer outro país, se a gente for pensar e comparar. Se a gente for pegar a América, tá? E pegar os Estados Unidos, ele é mais frio do que se a gente for pensar num país próximo à linha do Equador, como por exemplo o Equador ou o Panamá, né? Porque são mais próximos da linha do Equador, tá bom? Então não esqueçam também disso, que é uma observação importante para a gente lembrar e entender o que são os movimentos da Terra e o que eles geram no nosso planeta, tá? Então não esqueçam de fazer os exercícios e de assistir o vídeo que eu coloquei o link para vocês na ficha 9, tá bem? Um beijo, até o próximo vídeo.